pessoas se salvem, que não está fácil mais. Porque existe muita coisa que está impedindo as pessoas de servir a Cristo. Exemplos de pessoas, a Bíblia fala, no caso de Paulo, sede meus imitadores, Paulo falando, como eu sou imitador de Cristo. Quantas pessoas hoje têm a oportunidade para falar isso? Praticamente ninguém. Bom, isso é interessante. Mais uma outra pergunta que agora eu quero tirar uma dúvida minha também, né? E acredito que muita gente de casa também talvez tenha essa dúvida. Sim. Notamos que para uma pessoa ministrar um culto, como no seu caso e no caso de muitos, um culto religioso, há um requisito em a pessoa ser formada em teologia e graduação em ministério pastoral. Isso não vai, por exemplo, de encontro com o modelo deixado por Jesus, como no caso de Pedro, que foi escolhido e era apenas um pescador. Como eu entender através das suas palavras e alguém de casa, essa não é uma contradição, mas como que pode assim, antigamente era um jeito e agora é de outro? Infelizmente, essa pergunta sua ela é muito válida. O que acontece? Hoje, muitos pastores, líderes evangélicos, organizações, eles pensam assim, eu preciso de convencer, um exemplo, uma pessoa sábia demais. Vamos dar um exemplo, alguém que é formado, um médico, um engenheiro, pessoa sábia, humanamente falando. Aí cria-se a ideia que você tem que ser formado em teologia. Aí eu sempre faço pergunta para muitas pessoas. Eu sou formado na teologia que Cristo foi. Qual a faculdade que ele participou? Não precisa nem de falar de Pedro, vamos falar do próprio Cristo. Ele não foi formado em nenhuma faculdade. Né? A faculdade que Cristo tem é o que Deus trouxe para o coração dele. Quando menino, a Bíblia fala, ele realizou sinais, maravilhas e prodígios. Né? Eu não sou contra uma pessoa estudar sobre Deus, você entende? Mas dizer que é algo que se não for por esse caminho aí, de ter uma teologia, você não poder ser canal de bênção na vida de alguém, é o que você falou. Meio radicalismo. Fica, né? Um negócio meio que assim, talvez você tenha um chamado, vamos dar um exemplo, para ser um líder espiritual, um pastor, um exemplo. Só que eu olho, pergunto para você tem uma teologia? Não tem, então eu também não posso te colocar como pastor. Vamos dar um exemplo assim. Capacidade, né? Eles ficam fazendo isso. Mas na Bíblia diz claramente que, igual você falou, ele foi convidando as pessoas conforme o coração de Deus movia o coração de Cristo e ele convidava. Quando ele começou o ministério, que foi com 12, né? Que a gente fala que são os 12 apóstolos. E ali não era todo mundo formado. Tinha um Marcos, né? Que se eu não me engano era médico. Um ou outro lá que era mais assim, estudado, vamos assim dizer. Não que eu vou falar aqui para você que é errado, é ótimo. Se você puder estudar, ok. Mas tem pessoas na igreja que talvez não tenham nenhum cargo ministerial, ele é um membro da igreja, está participando lá nos cultos, mas tem o chamado. Então aí vai a sensibilidade de Deus na vida de um líder espiritual para usar aquela pessoa para ser canal de bênção na vida de outro, porque Deus tem alguma coisa através daquela pessoa. Muito bom. O que diz, por exemplo, em Mateus 11:11, né? A questão do maior do reino dos céus, né? É maior que João Batista. Como que se explica isso? A Bíblia fala assim que aquele que se torna pequeno, para Deus é grande. E aquele que acha que é grande, para Deus é pequeno. Então a gente diz assim, Cristo, ele veio para ser servido ou ele veio para servir? É uma pergunta que eu retorno. Ele veio para servir. E hoje a gente vê várias organizações também fazendo muito ao contrário. Igual está aí no texto, essa pergunta anterior sobre a teologia. Muitas vezes está ali a gente como líder espiritual, pondo um monte de gente para fazer alguma coisa, mas eu mesmo só estou dando ordem. Que na verdade eu tenho que pôr a mão no arado primeiro, sabe? Então eu acredito assim, que Cristo, ele veio para servir. E eu posso ser um líder, posso ser um pastor, mas eu não posso ser um pastor. Eu tenho que ser um pastor ovelha. Tem gente que não entende isso aí. Porque Cristo vem buscar as suas ovelhas ou vem buscar os seus pastores? Vem buscar as suas ovelhas. Então se eu ser só pastor, eu não posso ir junto com as ovelhas, entende? Então eu tenho que ser igual. Para Cristo nós somos iguais, não tem ninguém maior ou menor. Eu sempre falo isso lá na comunidade. Lá na comunidade só tem um grande, é o nosso Deus. Nós somos todo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ser considerado que quando uma unha está machucada, você tem que ir lá cuidar daquela unha machucada, o machucado, passar remédio,
cuidar para poder melhorar a dor. Você não pode, um exemplo, o corpo ele sente, a sua mente, seu coração, ele sente quando um dedo seu está machucado. E muitas vezes a gente não faz isso. E o corpo de Cristo na igreja, na cidade, em qualquer lugar do mundo, somos nós, a igreja do Senhor, somos várias pessoas reunidas no mesmo lugar para adorar o Pai. Não importa se você está na Assembleia de Deus ou na Batista, eu tenho que considerar você como faz parte do corpo de Cristo. Mas hoje, infelizmente, está tendo muita situação que desagrada o próprio Deus, que é assim, eu sou de uma igreja, então eu considero só os irmãos da minha igreja. Você é de outra, considera só da sua igreja. E não é assim que Cristo nos ensinou. Não se pode fazer acepção de pessoas. Não, e outra, Cristo nos ensinou isso, que nós, a humanidade, aqueles que adoram a Deus, somos parte do corpo de Cristo, né? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre ressurreição, né? A Bíblia traz a ressurreição de Lázaro. Se eu não me engano, Jesus também trata a questão da uma menina de 12 anos também, né? Que foi ressuscitada e tudo mais. O Lázaro fazia 4 dias, Sim. no caso, né? E que ele estava morto. Levando em conta que a grande maioria das pessoas acreditam que se for uma pessoa boa, ao morrer, ela vai para o céu, o senhor diria que Lázaro esteve nos céus durante 4 dias, que esteve morto? Ou tem uma outra explicação que muita gente tem dúvida também em casa? Eu acredito que ele possa até ter ido para o céu, sim, na minha visão. Porque, assim, Deus fala que em Ezequiel, não sei se você já viu falando ou já leu na Bíblia alguma vez, que eu sei que você assim, sempre está procurando aprender alguma coisa. No livro de Ezequiel fala que existia um vale. Um vale é um lugar, tipo um lugar de uma represa, vamos assim dizer, sem água. Era um lugar, um buraco, vamos dizer assim. E ali existia vários ossos. E a Bíblia fala que aqueles ossos estavam sequíssimos. Não tinha nem tutano dentro do osso. E era de pessoas, de ser humano. Aí Deus vai e manda profetizar sobre aqueles ossos. E dali levantou um grande exército. Então, quando se refere a alguma pessoa que está morta, que Cristo quer trazer a vida para ele, não importa nem se fazia só 4 dias. No caso do Vale de Ossos, até se tornar ossos, um monte de gente que havia morrido, que já estava ali como ossos, sequíssimo, e volta a ter vida, veio pele sobre aqueles ossos e tudo aconteceu e Deus deu vida. Então possa ser que, no meu entendimento, que realmente o Lázaro poderia até ter ido para o céu, mas quando Deus fala através de um homem de Deus aqui na terra, que no caso foi o próprio Cristo, para retornar a vida para aquele homem que era Lázaro, Deus manda e acabou. O que Deus faz é super, assim, é super fantástico, entendeu? É algo sobrenatural, diz a palavra, é algo assim. As coisas humanas nós podemos até fazer, mas aquilo que para nós é impossível, para Deus tudo é possível. Então eu acredito que Deus, através de Cristo, fez com que voltasse o Espírito, que eu falei que ele não morre, nós falamos no comecinho, ele estava com Cristo, com Deus. Ele volta na vida de Lázaro e Lázaro sai para fora normalmente, como se nada tivesse acontecido. No caso, esse espírito é como se fosse representado o fôlego de vida? Poderia, assim, para as pessoas terem um certo entendimento, eu acredito que sim. Porque um corpo sem o espírito, ele está morto. O que faz o corpo ficar em pé, comer, andar, gesticular, é o espírito. É tipo assim, o corpo ser humano é como se fosse um case de instrumento. Se você abrir lá, a guitarra não estiver lá dentro, ou o violão, qualquer coisa, ele está lá sem nada que você possa usar. Mas quando você abre e está lá dentro, você pode tirar e usar aquilo. Então o nosso corpo aqui, ó, vai voltar ao pó, a Bíblia fala disso.